O pecado de Laodiceia, página 24. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. A Bíblia relata a existência de uma igreja nos dias do apóstolo João, na cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava no entroncamento de 3 estradas importantes. Esta localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque. A cidade era tão rica que, quando um terremoto a danificou consideravelmente em 60 e 61 d.C., juntamente com outras cidades da Ásia, ela foi capaz de financiar a reconstrução com recursos próprios, sem recorrer a subsídios substanciais do Tesouro Imperial, como as outras cidades. A cidade era famosa pelo belo tecido negro de lã que era usado para fazer roupas e tapetes. Contava também com uma escola de medicina particularmente conhecida por sua pomada para tratamento dos ouvidos e pelo pó frígio usado para fabricar colírio. Lá de 1986, página 50. Cristo faz uma comparação da vida espiritual da igreja com a situação bem conhecida dos habitantes daquela cidade, que já experimentaram a ânsia de vômito em algum momento, ao tentarem tomar da água que chegava numa condição nada favorável, após percorrer grandes distâncias encanadas, chegando morna. A qualidade dela não era boa e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Essas coisas diz o Amém. Amém é a palavra hebraica que expressa a ideia de veracidade. Quanto à expressão ser frio ou quente, Fraga diz ser melhor ser frio porque pode ser aquecido. Ele entende o aquecer como fogo do espírito. Entretanto, o texto não diz que o morno não poderia ser aquecido. Aliás, essa igreja morna é chamada ao arrependimento, sendo-lhe feita uma promessa de bênção. Temos que buscar essa interpretação em outra direção. Conforme Raimundo 2015, Deus quer a utilidade de seus servos. Eles não tinham a frieza da hostilidade ao Evangelho ou da rejeição da fé, mas também não tinham zelo e fervor. Atos 18, 25, Romanos 11, versículo 11. Eles eram simplesmente indiferentes cristãos de nome acomodados. Lá de 1986, página 51.
Além dessas interpretações, é possível pensar que, dado a distância das fontes, era o motivo dessa mornidão. Quando o crente se distancia da fonte, sendo esta a palavra de Deus, sem dúvida se tornará morno espiritualmente. Uma vez que Cristo encontra-se do lado de fora da igreja, batendo a porta, querendo entrar para ocupar o seu lugar, percebe-se que esta igreja não estava vivendo conforme os ensinos da palavra de Deus, pois toda igreja que se preze pela vivência da palavra não somente entenderá, e sim vivenciará o senhorio de Cristo em seu meio. Ou seja, Cristo será o centro de tudo que envolve o seu culto. Contudo, uma igreja onde a liderança é governada pela arrogância do seu coração, não haverá lugar para o senhorio de Cristo. Mesmo que a aparência seja de piedade, não há como esconder a maldade de seu coração. Abre aspas, pelos frutos os conhecereis. Fecha aspas. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Assim sendo, toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Fecha aspas. Muitos não aceitam conselhos. Isso é próprio do soberbo. No entanto, Cristo aconselha a ter o cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Geralmente, eles procuram disfarçar sua espiritualidade por meio de manifestações do sobrenatural. Já ouvi pessoas dizerem, abre aspas, se Deus não está se agradando de mim, não estaria me usando com revelações. Fecha aspas. Não devemos procurar os frutos nas manifestações sobrenaturais, e sim no fruto, pois o fruto está relacionado com o caráter do cristão. Abre aspas. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Fecha aspas. Mateus 7, versículo 15 ao 23. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. 2 Pedro 1, 4. Eis que estou à porta e bato. Lá de 1986, ressalta que muitos comentadores enxergam aqui o sentido escatológico, iminente volta do Senhor, porém o contexto é de chamada ao arrependimento. Devemos preferir a interpretação que ver Cristo dando uma oportunidade para essa igreja.
Allen afirma que, abre aspas, retrata o Senhor Jesus procurando entrar em sua própria igreja, com o propósito de renovar a comunhão, embora seja normalmente entendido apenas no sentido individual, como Cristo batendo a porta do coração de uma pessoa, mas o sentido de ambos e o mesmo, a busca pela comunhão vital com aqueles que lhes derem ouvidos. Fecha aspas, Allen, 2010, página 764. Ao vencedor. Lade salienta que não há necessidade de limitar essa promessa aos mártires, como fazem alguns comentadores. Sem dúvidas, a promessa feita aos mártires se aplica também a todos os vencedores de todas as épocas, mesmo os que não sofreram martírios. Quanto ao pecado dessa igreja, pode ser notado na expressão, abre aspas, porquanto diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, fecha aspas. Essa é uma frase que demonstra que o pecado dessa igreja, que fazia com que o Senhor estivesse ao ponto de vomitá-la, foi a soberba. A cidade de Laodiceia parece ter se tornado arrogante com o fato de ter se enriquecida ao ponto de não depender de ajuda do governo para reconstruí-la. Outras cidades anteriormente também se tornaram semelhantes a ela, como Moabe, a Babilônia, Tiro e outras, mas todas sofreram por isso. A igreja que se encontrava em Laodiceia parece ter sido influenciada por esse sentimento de arrogância e estava ao ponto de ser vomitada pelo Senhor. Diante disso, fica um alerta aos que frequentam lugares dominados por liderança soberba. O risco não é apenas de ser contaminado, mas de ser rejeitado no final da vida pelo Senhor. Contudo, o amor do Senhor foi expresso na carta de repreensão, abre aspas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te, fecha aspas. Arrependimento. O arrependimento já deixou de fazer parte da pregação em muitos lugares, o que nos faz levantar um questionamento. Que evangelho está sendo pregado nesses lugares? É comum ouvir em diversos lugares frases tais como: não temos que perdoar quem se desligou dessa denominação. Pastor dizer que algum membro da igreja está em pecado não está pregando o evangelho, porque a igreja já foi purificada pela lavagem pela palavra. No entanto, a Bíblia afirma que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8, 10. Almeida Revista Atualizada. Cristo estava dando mais um tempo para que a sua igreja se arrependesse. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. As palavras duras muitas das vezes podem revelar, ao contrário do que muitos pensam, um amor de alguém que se importa verdadeiramente. Em Hebreus, no capítulo 12, nós encontramos a partir do versículo 10. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma melhor que lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração.
Mais tarde, no entanto, produz um fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Hebreus 12, 10 a 11. Gerando soberbos. Ninguém nasce arrogante, mas todos nascemos com predisposição a sermos arrogantes. Isso porque já nascemos corrompidos pelo pecado. O meio em que vivemos, o que ouvimos e alimentam o nosso ser podem contribuir para que nos tornemos soberbos. Pessoas soberbas são pessoas cheias de si, não aceitam opiniões dos outros, sempre estão certos e os outros errados. Se confrontados em suas opiniões, não conseguem lidar facilmente sem levar a discussão para a agressão, seja verbal, física ou no campo do litígio. Às vezes processam os contradizentes, por apenas discordarem, para cerceá-los, a fim de que a sua opinião não seja confrontada. Isso é muito comum em lideranças de seitas e no campo da política, quando esta está em um viés mais autoritário. Um líder soberbo, abre aspas, um líder soberbo é geralmente alguém que acredita que é melhor do que os outros e que suas opiniões e decisões são sempre corretas. Eles podem ser muito orgulhosos de suas realizações e podem ter dificuldade em reconhecer os erros e fraquezas. Isso pode tornar difícil para os outros funcionários expressar opiniões e ideias diferentes. E os líderes soberbos podem se recusar a ouvir ou considerar as sugestões dos outros. Fecha aspas. Citação de Gustavo Mendonça, Superando a Soberba do Líder. O impacto da humildade na liderança eficaz. Nota que Mendonça 2023 diz que o líder soberbo acredita que é melhor do que os outros e estão sempre certos. São muitos orgulhosos de suas realizações e não reconhecem facilmente o fracasso. Embora Mendonça esteja tratando de liderança empresarial, é possível vermos com certa frequência essas características em líderes de congregações ou denominações cristãs. Uma liderança soberba não permite que os seus liderados questionem as suas ordens e ensinos. Tudo deve ser aceito sem questionamentos e se houver quem ouse questionar, sofrerá represália. Seus ensinos e ordens são impostos aos seus liderados. Não é saudável para uma congregação aceitar tudo o que vem da liderança, sem julgar o que está sendo dito. Lembremos que 1 João capítulo 4 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, 21. Agora, 1 João 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Uma comunidade arrogante se orgulha de seus atos e dispensa a ajuda de outras, ou julgar ser rica o bastante para não precisar de alguém. Ninguém de fora tem algo para oferecer que seja relevante, uma vez que uma comunidade soberba está elevada às demais. Dificilmente citará em seus ensinos fontes de autores que não seja de sua comunidade. Além da arrogância e a prepotência, é possível o pecado da hipocrisia, semelhante aos fariseus da época de Cristo. É comum atacar os erros dos outros, pois não conseguem enxergar seus próprios erros ou admiti-los. Em Lucas, do capítulo 6, a partir do versículo 41, encontramos: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Lucas 6, 41 ao 42. A soberba de alguns desigrejados. A carta aos Hebreus trata da apostasia e adverte do perigo de deixar a congregação cristã. E é importante ressaltar que não se trata de uma denominação, e sim do ato de congregar como igreja. É verdade que muitas das falhas apontadas por eles têm fundamento, e dizem não congregar devido às falhas do sistema religioso. Buscam justificar suas atitudes fora, quando deveria buscar em si próprios. A soberba não nos permite enxergar a falha em nós, ela sempre vai estar no outro. Ao decidir não congregar devido à falha dos outros, está dizendo com tal atitude que é melhor a tal ponto de não o caber em qualquer sistema, pois todos falham. Nenhum sistema é digno de tal pessoa. Não se pode esquecer que a marca do cristão deve ser a humildade e do adversário a soberba. Nos dias de Cristo, qual sistema foi digno dele? Mas ele foi apresentado no sistema, cresceu no sistema, pregou no sistema, curou no sistema. Abre aspas. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Romanos capítulo 12, versículo 14 ao versículo de número 16, versão NVT. A soberba foi o pecado da igreja de Laodiceia. Ela era tão rica que julgava não ter falta de nada. Muitos são assim, são tão bons, se julgam que já têm tudo e não precisam de nada. Livros de teólogos, outros cristãos que não são da mesma congregação, não têm nada para acrescentar-lhes. Quanta soberba! São contra a teologia e usam as Bíblias traduzidas por teólogos. Quanta incoerência! Ranieri Menezes escreveu em um blog intitulado Frases Protestantes o seguinte, abre aspas, se alguém me questionasse sobre a razão em ser um desigrejado, eu tinha na ponta da língua uma lista de razões para não querer fazer parte de nenhuma igreja. Afinal, Jesus Cristo não registrou nenhuma denominação, disparava. Minha lista poderia se chamar 7 razões para ser um desigrejado. Primeiro, o grande culpado é sempre o pastor e a liderança. Segundo, o outro grande culpado é o pessoal do louvor. Terceiro, o outro menos culpado é que na igreja só tem hipócritas. Quarto, outro culpado são os irmãos, quem vivem cuidando da vida dos outros. Quinto, outros culpados são essas lideranças mercenárias. Sexto, outro culpado é de toda a denominação, toda denominação negligente. E por último, inúmeros, infinitos motivos. Bom, o que é isso, senão uma evidência clara de soberba? Como Cristo, pela maravilhosa graça, é capaz de trazer ao arrependimento até mesmo os soberbos, assim fez com o irmão, como ele declara, abre aspas, só havia um problema nesta lista. Na verdade, a falta mais grave, eu não estava nela, fecha aspas. Esse foi um momento fundamental
para a sua restauração, o reconhecimento, a humildade, aqui sua soberba já havia sido vencida. Sim, abre aspas, sim, eu já fui um desigrejado por um tempo, fecha aspas. Como dito anteriormente, existem grupos que atacam a teologia do outro por considerá-la maléfica para a igreja, mas não conseguem admitir as distorções mais absurdas em seus caminhos, provenientes justamente da falta de uma boa teologia. Criticam as demais denominações por causa da presença da filosofia. No entanto, não admite que a sua abordagem hermenêutica tenha raiz na filosofia grega. Dizem ter uma mensagem que ninguém alcançou até hoje. Outros afirmam que a única mensagem da última hora está sendo pregada unicamente por sua denominação. Outros que ninguém pode interpretar a Bíblia sem auxílio da liderança de sua comunidade, por julgar ser esta a única com sucessão apostólica e, portanto, a única que detém a verdade. Se isso não é soberba religiosa, o que é? Geralmente, uma comunidade soberba procura propagar seu nome pelo qual é conhecida, em vez de focar na pregação do Evangelho. A consequência é o distanciamento cada vez maior da fonte da graça. A distância das fontes da igreja de Laodiceia era o motivo de sua mornidão. Quando o crente se distancia da fonte, sendo esta a palavra de Deus, sem dúvida se tornará morno espiritualmente. A soberba procede de uma avaliação falsa a respeito de nós mesmos. Porquanto dizem, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Muitos procuram avaliar sua condição espiritual através das manifestações sobrenaturais, visões, sonhos e revelações. No entanto, tais manifestações podem não vir de Deus, e sim do próprio coração do homem. Por isso, a Bíblia deve ser o parâmetro de avaliação da vida espiritual de uma igreja. Uma comunidade focada no estudo bíblico e discipulado evitará que sentimentos enganosos como a soberba encontrem lugar nos fiéis. Denominação que se intitulam como a única igreja verdadeira ou a igreja fiel, enquanto as demais não são, não passam de comunidade em que se instalou o sentimento de arrogância. O pecado da soberba já dominou a liderança, e a menos que essa se dobre aos pés de Cristo em humildade, e corre-se o risco de ser rejeitada por Cristo. Existem lugares onde a única solução para os que querem escapar é sair do meio. Jeremias escreveu no capítulo 51, porquanto Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Eterno, tão poderoso dos exércitos, mas a terra dos babilônios está repleta de culpas perante o Santíssimo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua malignidade, porque esse é o tempo da vingança de Yahvé. Ele lhe retribuirá conforme o seu merecimento. Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra, do seu vinho beberam as nações, e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucas. Jeremias 51, versículos 5 e 7. O que levou à queda da Babilônia foi a soberba. Com efeito, as estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Isaías
13, versículo 10 ao versículo 11. A linguagem profética usada demonstra que o sol daquela cidade seria escurecido e as trevas da calamidade tomaria conta daquele reino soberbo. A queda da Babilônia em 539 a.C. seria uma figura profética da ruína de todos os reinos soberbos de todo o mundo. Um dia, as nações soberbas serão julgadas pelos seus pecados. O que se pode esperar de denominações soberbas, senão que as tais geram pessoas soberbas? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 17, palavras do Senhor Jesus. Essa parábola retrata não somente a realidade de muitos religiosos dos tempos de Cristo durante o seu ministério terreno, mas a realidade de muitos de nossos dias. A busca pelos aplausos, a preocupação exacerbada com o exterior, enquanto o seu interior está sendo corroído pelo pecado. Tal como a aparência, seus olhos cegos tal como a parábola, seus olhos cegos por causa da soberba, os impedem de enxergarem sua verdadeira realidade espiritual. Será como Cristo diria sobre nossa adoração? Devemos cuidar para que a nossa religiosidade exterior não nos afaste da verdadeira adoração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Mateus 15, versículo 8, 9, NVI. Não podemos nos esquecer de que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João, capítulo 4, versículo 23. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, e a pergunta que devemos fazer é: será que sou um? Gerando cristãos maduros. Tudo deve começar no início da jornada cristã. A conversão genuína começa com uma visão adequada do senso de pecado. A lei aponta para o pecado e a incapacidade do homem, pelos seus méritos, de se salvar. O Evangelho aponta a graça como remédio para que o homem seja livre da condenação que o aguarda, caso decida ignorar sua situação miserável ou decida tentar se salvar pelos seus próprios méritos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A graça é o remédio. E o antídoto do pecado, da soberba, é a humildade. Cristo nos deu exemplo de humildade ao esvaziar-se de sua glória para assumir uma condição humana. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2,
versículos 5 e 7. A religião começa, abre aspas, a religião começa com uma lei na mente, com a convicção do pecado e com o verdadeiro arrependimento aos olhos de Deus. Devemos nos aproximar do grande tribunal somente pelos méritos do Salvador. Qualquer confiança em esmolas, jejuns, instituições de caridades e excelência moral embaraçará enormemente a nossa abordagem. Todas essas coisas boas devem seguir-se como frutos do arrependimento, mas nunca ser nomeados diante de Deus. Fecha aspas. Comentário bíblico de Sucrifi. Junto à compreensão de nossa condição e o reconhecimento de que um dia estaremos diante de um tribunal cujo veredito de absolvição só pode partir dos méritos de Cristo, devemos nos valer constantemente da maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Abre aspas. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 8 e versículo 17. O perdão está disponível ao mais terrível pecador, desde que se humilhe arrependido diante de Deus. No entanto, para os soberbos, o caminho do arrependimento pode ser marcado pela dura vara de Deus. Embora seja assim, nem todos se rendem à soberania de Deus. Todavia, a Bíblia nos dá um exemplo de alguém que, depois de muito sofrer e ser humilhado, se rendeu e louvou a Deus. Nabucodonosor. Em Daniel encontramos as falas de Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. O cristão deve buscar a maturidade espiritual para não cair na armadilha da soberba espiritual. Todo cristão deve saber perfeitamente as doutrinas fundamentais da fé cristã revelada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Conhecer a razão da nossa fé nos livrará de desviarmos do caminho. Em Gálatas, no capítulo 4, encontramos assim, a partir do versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Gálatas 4, 19, 20. A igreja dos Gálatas, por falta de maturidade, estava se desviando do evangelho da graça para se justificar pelas obras da lei. Um evangelho que apresenta as obras como fonte de salvação não é o verdadeiro evangelho, e sim o outro evangelho. Se o evangelho que alguém professa não leva a olhar para a cruz de Cristo e enxergar em Cristo o único que merece louvor e glória, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho que procura glorificar o homem e suas obras e não a obra de Cristo não é o evangelho genuíno. Portanto, o único meio de crescimento é sair deste evangelho. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, encontramos: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se por um lado a soberba precede a queda, por outro a humildade precede a honra. Os caminhos são opostos, e não pense o cristão soberbo que chegará ao mesmo destino dos salvos pela graça. O cristão que almeja o crescimento espiritual deve procurar moldar seus pensamentos segundo a palavra de Deus,
não conformando com este mundo. O padrão do mundo não são os padrões divinos. Quando Adão e Eva caíram devido ao pecado da soberba, fizeram vestes de folhas para cobrir a nudez. No entanto, não alcançaram o padrão de Deus, por isso Deus substituiu suas vestes por um novo padrão. Os aventais representam tudo o que o homem por si só é capaz de produzir para se auto-justificar, enquanto as túnicas de peles falam da cobertura da graça de Deus. Outro passo necessário para o crescimento é o devocional diário. Nesse inclui oração e leitura bíblica, além de livros voltados para este fim. Dispõe-se ao serviço de Deus e ao próximo. Filipenses 2, versículo 3 em diante diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 3 ao 7. Conclusão. Como foi demonstrado nos capítulos deste livro, o pecado é um mal real que afeta todos os homens. Ignorá-lo não é uma saída para evitá-lo. Certa vez ouvi alguém dizer que não acredita na existência do inferno, e a minha resposta foi que todos somos livres para acreditar ou não. Mas o que acreditamos não muda a realidade das coisas, somente a nossa própria. Ou seja, se o inferno existe, muitos que não acreditam em sua existência vão ter que descobrir um dia, porém tarde demais. Ninguém perde por acreditar no que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a luz das Escrituras nos livra das trevas do engano. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3 ao 4, encontramos: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Toda a correção é árdua, mas principalmente para o soberbo. No entanto, produz um fruto pacífico em quem é exercitado. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Somente Cristo pode remover a culpa do pecado, não apenas em nossa mente e coração, mas no olhar do Pai Celestial. Não quero com isso dizer que o Pai tem pecado, o que seria uma heresia, e sim que quando o Pai olha para os cristãos regenerados, não vê no homem o pecado, e sim o selo do Espírito Santo e a marca do sangue como preço pago pelo resgate do pecador. Abre aspas. Bem-aventurados todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Apocalipse 22, versículo 14. Não quero com isso dizer que cristãos salvos não cometem mais o pecado, mas que já foi justificado pelo sacrifício de Cristo ou pelos méritos de Cristo.